Agora, um perrengue na advocacia que eu passei, esse eu posso contar, porque o cliente já morreu. Mas foi, assim, de todo... Acho que até contei isso na internet uma vez, acho que numa reportagem que eu fui. Eu tinha acabado de me formar, eu estava nessa transição indo para a faculdade, dar aula, e um colega me chamou para atender o irmão dele, que tinha matado um cara, né, um cliente criminal, tinha matado um cara em Ribeirão Pires, e chegou para ele uma intimaçãozinha, tipo, comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. Eu nunca tinha ido na delegacia acompanhar nada. Eu vesti o terno e falei, vamos lá, a gente enfrenta o que tiver que enfrentar, e, assim, né... E ele tinha matado o cara com requintes de crueldade, sabe? Assim, ele tinha espredrejado o cara, deu vários tiros no cara. Foi uma briga que ele teve. Ele apanhou do rapaz, ele era bem baixinho, assim. O cara era um cara grandão. Bateu muito nele, e ele, pra se vingar, ele, assim, arrebentou o cara. E aí, a gente chegou na delegacia, tinha mandado de prisão pra ele. Né? E eu cheguei lá, todo pomposo, com um terno. Eu falei, não, doutor, vem aqui, o que você quer falar com o meu cliente? Deu carteirada. Não, carteirada e tal. Esse delegado, acho que ele tá até em Santo André ainda na época, faz muito tempo. Ele era o 3º DP aqui, que era no Vila Pires. E assim, eu muito mala mesmo, sabe? Ah, não, vamos lá. E meu cliente ruim, tinha matado o cara com um monte de tiro, né? Claro. E tal. Meu cliente sentado na delegacia, num canto, e eu lá, de terno, chegou o policial e falou com o delegado. Eu já achei estranho, né? Tira o cardaço para o meu cliente. Eu falei, oxi, que é isso? Tirar o cardaço. O cliente olhou pra mim e falou, não entendi. Eu falei, nem eu. Aí ele tira o cardaço, tira o cinto, o senhor tá preso. E meu cliente, tipo assim, você me trouxe aqui pra ser preso? Mas hoje eu consigo contar isso rindo, né? Nossa, eu imagino. Mas olha, e o pior é que fica o gancho pra quem não é especialista na área, né, doutor Ilmar? Meu Jesus Cristo, tem gente, olha... Gente, a gente sabe que o começo da advocacia é difícil. Sério. Mas você querer se aventurar numa área que você também não tem conhecimento... Não faça isso. Sem nenhum tipo de, sabe, de qualificação, capacidade, experiência... E assim, acho que todo jovem, quando ele começa na profissão, ele é muito arrogante por si só. E eu tava ali naquela arrogância pessoal minha. O cliente me olhando e ficando vermelho, e eu perdi o sangue da boca. Óbvio. Não, parece eu não tinha mais fala pra falar com ninguém, né? A minha cabeça só vinha a cena das fotos dele matando o cara. Sabe? Vinha assim, nossa, ele vai me apedrejar, ele vai me esfaquear, E o cara assim, como assim eu tô preso? Como é que você não viu isso, doutor? E assim, tirando um cardaço me olhando. E o delegado percebeu que, assim, eu ia falecer naquele momento, ele pediu pra abrir um pouco d'água. Não, doutor, vamos... Ele foi muito simpático, né? O doutor... Não, o delegado... Não, sério, vocês não estão entendendo a cena. Foi uma cena de terror aquilo. Que eu olhava pro cara, eu não conseguia, né? Eu falei, meu Jesus, eu vou morrer, não tem jeito. E aí, o cliente sendo algemado, assim, sabe? Para ser conduzido até a celinha. E eu não conseguia falar. Eu não conseguia abrir a boca. Não conseguia, de verdade, assim. Deu uns 5 minutos, deu pane. A única coisa que passava na minha cabeça era a cena dele com um tijolo no cara. Eu sou o próximo. Não, eu falei, pô, o cara brigou com ele por causa de um terreno. Eu sou o próximo. Imagina eu, né? Eu que prendi o cara, velho, sabe? E aí, nossa senhora, assim, foi um desespero muito grande. Ela falou assim, doutor, eu entendi, é a sua primeira vez, eu vou te ajudar, vou fazer o seguinte, então eu vou colocar que ele veio aqui voluntariamente, né, se entregou e tal. Eu respirei muito fundo, assim, vontade de chorar absurda, e eu falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer da minha vida, né? E ele era parente de um colega seu? Era, parente de um rapaz de uma oficina, assim, sabe? Aí eu voltei pro escritório com essa, né, com mandado de prisão expedido lá e tal. E fui quando fazer a petição de revogação da preventiva dele, porque ele tinha sido intimado para comparecer, desse caso, e não compareceu. Aí o juiz mandou expedir a mandado de prisão dele. E como o delegado foi muito gente boa e colocou lá que ele se entregou voluntariamente, conduziu e tal, aí eu fui voltar lá no fórum para despachar, para ter liberdade. O juiz concedeu. Então assim, ele ficou preso pouquíssimo tempo. Né? Assim, um dia, eu acho, foi esse período desse um dia. E aí, o cara... O que aconteceu, doutor? Como é que eu explicar o que aconteceu? Já com o tijolo na mão. E eu falei, não, pô, calma, né, e tal. Tudo bem, passou. Esse cara acertou uma outra pessoa, deu um tiro em outra pessoa numa outra briga. Nossa. Ele foi preso de novo. Sim, ele foi preso de novo. E aí, de novo, eu caí na cagada de advogar pra ele, né? O irmão dele, não, faz, por favor, tal. Porque não tinha acontecido o primeiro júri ainda
do caso do homicídio inicial. Nesse meio tempo, ele atirou num outro rapaz, assim, sabe? Vê como ele era bonzinho. Eu não tinha motivo pra ter medo dele, né? E aí eu fui fazer, né, acompanhar o caso dele, do júri, e aí eu tive... O cara que recebeu o tiro dele, que não morreu, o júri aconteceu mais rápido do que o júri do caso que ele tinha matado o cara. Porque o júri que matou o cara foi em Ribeirão, lá é vara única, tinha toda uma demora, troca de juiz. E o júri aqui. Nesse júri aqui, a vítima era uma briga por causa de droga dos dois, sabe? Uma briga por causa de droga dos dois. E a vítima começou a mandar mensagem por mão dele, falando, nossa, se você me dá uma grana, eu falo que não foi ele. Olha... Eu falei, cara, então dá pra gente tentar um bem bolado com o delegado e fazer uma filmagem da extorsão, e aí vai cair e tal. E aí o delegado falou, não, beleza, vamos fazer aqui, a gente vai fazer, esperar ele vir pedir a extorsão e tal. E aí nesse meio tempo eu fui despachar com a juíza. Não vou nem falar o nome dessa juíza, também aqui em Santo André. E aí, esse caso foi só problema na minha vida. Aí eu fui despachar com a juíza, falei, não dá pra ter o júri, porque, meu, vai acontecer o júri, o cara tá cobrando dinheiro e tal, expliquei pra ela. Ela falou, sua história tá muito mal contada, não vou deferir, não. Não vou. Falei, como assim mal contada? O delegado tá falando pra senhora aqui, tava uma casa do delegado. Tá todo mundo envolvido aqui. Você acha que todo mundo querendo te dar um golpe? Pra não ter o júri, porque se tiver o júri não vai fazer sentido e tal, porque o cara tá extorquindo, ela não quis desmarcar o júri na época. Aí eu falei, meu, como assim não quer desmarcar o júri? Eu falei, senhora... Aí eu falei, como assim? Né? Tem uma situação fática que tem problema... Aí eu era jovem advogado, tá? Ela falou assim, você é muito prepotente, moleque. Eu já tinha sobrevivido à morte do cara lá mesmo. Eu falei, meu, então tá tudo certo, né? Aí eu falei, prepotente a senhora. Aí começou... Um embate. Só que assim, já num nível muito desnecessário. Ela me xingou de moleque, eu chamei ela de prepotente, a gente ficou nesse negócio. Ela falou, eu vou te representar na ordem. Eu falei, eu vou te representar no CNJ. E eu saí da sala dela bufando. Falei, vai representar uma coisa nenhuma, vai pro inferno, mulher chata dos infernos. E fui pra OAB, fui lá na sala da OAB, que eu queria conversar com a prerrogativas na época. Aí o advogado não tava e eu liguei, me deram um telefone, eu liguei pro advogado, eu expliquei o caso, doutor, assim, assado e tal. Ele me ouviu até o final. Aí ele falou pra mim assim, então, doutor, eu também advogo no criminal, aí é difícil, né, porque eu vou acabar tendo embate com a juíza. Aí eu falei, putz, me ferrei. A OAB não vai vir me ajudar. E o jovem advogado, tinha acabado de pegar a carteira. Falei, a prerrogativas deixou claro que não vai fazer nada. Aí eu voltei, falei, vou pedir desculpa. Falei, vou pedir desculpa. Tô por minha conta e risco, vou. Falei, vou perder a OAB, acabei de tirar. Aí eu... Passar no exame, né? Falei, nossa senhora, vou perder a OAB agora, velho. Não morri, mas eu não me OAB, né? Aí eu voltei pra lá, a juíza não tava mais. Aí eu fui lá com a diretora do cartório. Falei, olha, eu acho que eu tava alterado e tal. Ela falou, doutora, ela é assim, não faz nada não, fica em paz e tal. E eu passei uns 3, 4 dias ainda com isso na cabeça, que ela ia me representar, não representou. Passou essa situação, só que o que aconteceu? E aí não foi malandragem. Uma das testemunhas era um senhor de idade, e ele passou mal na audiência. Ele chegou lá, ele passou mal, chamou uma ambulância e teve que levar ele. E como era uma testemunha imprescindível pro júri, ou seja, teve que desmarcar o júri de qualquer jeito. Adiou o júri, ponto, adiou. Nesse meio tempo do júri, ele tava preso, esse rapaz, né? Teve o júri do homicídio que eu fiz. E aí o júri do homicídio ele foi solto. Né? O juiz, ele pegou 6 anos, o juiz deixou com a liberdade. E aí nesse meio tempo de novo ele cometeu outra coisa. Ou seja, ele... várias. Uma vida de crime, né? E aí eu fui falar com ele no CDP. Assim, sabe? Um monte de problema. Eu tinha enfrentado juiz, enfrentado a morte com ele. Falei, pô, fulano, né? Olha, seu caso tá assim, assim, assado. Tá ficando grave, você já tem um homicídio que tá recorrendo aqui do seu problema. Você tem agora um tiro nas costas, o cara falou que vai falar que foi você. Agora você tem uma situação de uma ameaça e tal. Aí ele, doutor, sabe o que acontece? Um colega aqui falou... Aí eu falei, sabe... Quando é um problema muito grave no criminal é isso, né? Que todo mundo que vai preso vira advogado. Que dá pra fazer... Eu falei, cara, eu não recebi R$1 desse processo. E pior que eu não recebi nada. Tava no favor mesmo, assim, sabe? Pro bono total. Cheguei pro irmão e falei assim, fulano, cara, seu irmão falou isso, já passei um desespero danado com ele, não tô afim. E saí do processo. Fui lá, renunciei do processo. Ele pegou, acho que 7 anos de cadeia. Nesse outro e continuou preso. Então já tinha 6 de um, 7 do outro. E ficou uma cota preso. E aí eu esqueci desse caso, cara, assim. E aí na minha cabeça eu tinha que ele tinha muita raiva de mim, porque eu não voltei lá, eu renunciei de longe, né? Eu renunciei, mandei lá a renúncia e tal. Passaram uns anos e esse cara aparece na minha porta, numa saidinha. Assim, eu tava bem sucedido, né? Teoricamente, com a questão profissional sedimentada, ele aparece lá pra me pedir desculpas, esse cara.
Né? Falei, não, doutor, eu virei da igreja e tal. Vim aqui, na verdade, com o senhor. E eu falei, cara, vou falar bem a verdade pra você. Eu não morri do coração porque eu não tinha problema aquele dia. Né? Porque eu era pra ter morrido aquele dia de coração. E logo depois eu quase perdi o OB. De novo, eu quase morri por sua causa, assim. E aí, infelizmente, esse rapaz, mesmo depois tendo mudado um pouco, ele arranjou uma briga e mataram ele. Então ele não tá mais. Então, é aquela... Tem um cara que fala que é uma alma cebosa, né? Que o pessoal fala, mas eu digo que é uma alma perturbada. E ele veio com esses problemas. Mas com ele eu aprendi... Essa frase que o delegado me falou foi muito interessante. Justamente de não venha despreparado, né? Você não atua na área penal? O que você veio fazer aqui? Pô, traz um colega mais experiente. Não tem um colega? Pergunta como que funciona, né? E eu falo isso hoje para meus colegas. Chegou uma cartinha pro seu cliente até hoje. Vai você primeiro na delegacia. Isso. Vê do que se trata, né? Depois você leva o cara. Cliente, né?